Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as taxas e preços dos títulos Tesouro Prefixado, porque elas passaram de 12% ao ano. É exatamente isso. Eu tinha falado dessa projeção há 4 meses atrás e agora ela chegou. Então, chegou o momento de investir ou é o momento de ir aos poucos? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e olha, receba diariamente o nosso vídeo. Porque aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Eu quero começar esse vídeo de hoje dando um destaque para você ficar bem atento. Eu aqui não faço qualquer tipo de indicação de investimento. Eu somente trago informações detalhadas para que você analise, verifique se elas realmente estão adequadas ao seu perfil e você, por conta própria, tome a sua decisão de investimento. É claro, se você quiser discutir alguma questão, você pode colocar nos comentários que eu vou responder, ou então no nosso grupo do Telegram, aqui embaixo que você pode verificar. Fique à vontade e participe. Vamos começar falando aqui das taxas de fechamento do Tesouro Direto, dos títulos pré-fixados. Vamos falar tanto dos títulos novos, porque você já sabe, o Tesouro Direto alterou os títulos no último dia 18 de fevereiro. Se você quer saber o que mudou nos títulos e o que não mudou, tem um vídeo aqui, ó, fresquinho para você para entender todas essas diferenças. Assista que você vai entender pré-fixado, IPCA e os títulos que pagam cupons, juros semestrais. Muito bem, começando então aqui com o pré-fixado 2025, tá ele aí no alto da sua tela. Você vê então que a taxa de fechamento, ou seja, a última taxa negociada, foi 12,03. Vou repetir, acima de 12%, 12,03%. Significa que se você comprar esse título aí, você vai receber, em média por ano, 12,03% até o ano de 2025. Ou seja, quando você vencer esse título e for receber todo o seu recurso e você for olhar para trás, você vai ver que ano a ano, em média, você recebeu 12%. Com um detalhe, não quer dizer que você vai receber em 22, 12, em 23, 12, não. Pode ser que você receba menos agora no início, mas mais lá no final. Mas na média será esse valor. E esse valor será pago para você. Isso é que é importante. Mais de 1% ao mês, ou 12% bruto. Olha aí para você o que está acontecendo. Vamos olhar aqui o 2029 na taxa de fechamento para ver o que aconteceu. Meu Deus, olha a taxa aqui dos últimos 30 dias. Saiu de 11,48 para aqui, ó, 11,81. Veja o salto que ela deu e, em particular, nessa semana de março aqui, o pulo que ela deu. Veja, essa semana começou na quarta-feira de cinzas, 11,62 no dia 2 de março e foi para cá, ó, 11,81. Quase 20 pontos base de alta em apenas uma semana. Então você já verifica claramente que o histórico então é de crescimento. Voltando para o 2025, você verifica que esse é um título que ele não foi lançado agora. Ele havia sido lançado lá em 2018. Vou repetir, 2018. Quando foi no ano de 2020, o Tesouro Direto retirou ele do rol de títulos. Vou aumentar para você ver, está aí na sua tela. Dia 7 de fevereiro de 2020, o Tesouro Direto tirou ele, por isso que a taxa foi a zero nesse período todo. E depois ele retornou agora, aproximadamente aí 20 dias atrás. Então grava bem, era um título que já existia, foi retirado do rol de títulos disponíveis para compra, ficou então aí aproximadamente 2 anos fora e agora voltou. Vamos então apresentar para você agora as melhores taxas, os melhores preços e olha, no final eu trago um resumo para você imperdível, porque aqui a gente fala o que aconteceu para trás e o que pode vir pela frente. Então prepare-se aí, sente na cadeira, peça a sua pipoca, porque o vídeo de hoje está diferenciado. Vamos lá, vamos começar trazendo então aqui do IPCA não, o pré-fixado 2025. O que nós temos primeiro? Aí na sua tela está o gráfico das taxas médias mensais de abertura. Ou seja, todo dia o Tesouro, quando começa a negociação do título, ele coloca lá uma taxa. Eu pego todas essas taxas diárias e divido pela quantidade de dias úteis. Então, à sua esquerda, aí embaixo do vídeo, você está vendo uma taxa de 10,08.
é a taxa média mensal de abertura do mês de setembro. Você vê que no mês de outubro aumentou para 10,87 e depois no mês de novembro chegou na média mensal mais alta, 12,02. O que nós tivemos nesse período foi o problema interno, exclusivamente interno do Brasil, da discussão da PEC dos precatórios, que trouxe uma instabilidade aí do ponto de vista fiscal, porque o governo teve que aí reconhecer a necessidade de alguns pagamentos que não estavam previstos para o ano corrente. E quando o governo se endivida um pouco mais, para ele poder, então, emitir títulos, tem que pagar uma taxa maior. Depois que esse estresse passou, a taxa média de janeiro, você verifica aí, no meio do seu vídeo, que ela acabou caindo. Caindo para quanto? Está aqui, ó, 10,80 foi a taxa que caiu. Só que depois continuou aumentando. Se você observar bem, foi para 11,32 logo em seguida no mês de janeiro. E aqui no mês de fevereiro teve uma leve queda. Só que agora, no iniciozinho de março, já está disparando. Tudo bem, são poucos dias no mês de março, tá aí para você verificar na sua tela. São apenas 3 dias úteis, mas veja que a inclinação está bem alta mesmo. E agora você vai entender se a taxa está boa e se o preço também está bom. Muito bem, vamos começar falando do que aconteceu na última sexta-feira com a taxa de abertura. Repara aqui no alto do seu vídeo, à sua esquerda, essas datas aqui, ó, 3/3 e 4/3, bem aqui no alto do seu vídeo à esquerda. Na última quinta-feira, a taxa de abertura tinha sido 11,70 e na sexta ela disparou. Vou repetir, disparou, foi para 11,94, aumentando 24 pontos base em apenas um dia. Ou seja, ela deu um salto extraordinário. Isso fez o quê? Veja aqui agora à sua direita o melhor quartil. Tá aqui, ó. Nós temos então as 25 melhores taxas desde o ano de 2021. Lembrando, eu estou trazendo esse título aqui com base no histórico dele. Aí você vai dizer, bom, mas 2021 esse título não estava disponível para venda. É verdade, mas isso não quer dizer que não existiam taxas, porque como ele sofre da marcação a mercado, mesmo o título não estando disponível para compra, não significa que ele não varie. Por quê? Porque quem comprou esse título lá atrás continua existindo taxa de venda e taxa de compra. Porque se você quisesse vender, você precisava saber qual é o preço dele naquele período. Então eu trago aqui para você, nos últimos 14 meses, 1 ano e 2 meses, qual é a melhor taxa. E o que eu considero a melhor taxa são aquelas que estão no melhor quartil. As 25% melhores oportunidades desses últimos 4 meses. E ela está girando aqui, ó, entre 10,96 e 12,78. Por que 12,78? 12,78 foi a melhor taxa desse período. Só que veja então, na última sexta-feira foi 11,94. Então, primeira informação, está no melhor quartil, está nas 25% melhores taxas. Segunda informação para você, quando nós voltamos lá no gráfico do Tesouro Direto, está aqui pré-fixado 2025 e eu altero para a taxa de 30 dias, você já verifica aqui que a taxa que nós tivemos então na última sexta-feira está aí, ó, 12,03 foi a de fechamento. Então, traduzindo para você, ele abriu com essa taxa de 11,94 e fechou com 12,03. Traduzindo para o bom português, é bem provável que essa taxa vai abrir em alta na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Juros futuros subindo, taxa do pré-fixado subindo. E aí você entende o que eu dizia há 4 meses atrás. As minhas referenciais de taxas que eu tinha. Pré-fixado acima de 12 e Tesouro IPCA curto acima de 5,5. Chegamos agora e no final do vídeo eu te digo o que eu espero. Muito bem, falando do preço agora, esse título está barato ou está caro? Da mesma forma, eu procuro aqui o melhor quartil, as 25% melhores faixas de preço. E aqui nesse caso vai até R$ 731. Veja que na última sexta-feira ele voltou aqui, ó, para a cor verde, 727,43, está aqui no alto, no centro do seu vídeo, R$ 727,43. E aí é interessante a gente dar um retorno aqui para você verificar comigo. Veja aqui, ó, no dia 5 de janeiro, esse tipo de título ele voltou tanto para o melhor quartil em termos de taxa, ou seja, em termos de rentabilidade. Taxa para você é rentabilidade. E em termos de preço, ou seja, voltou para a faixa de preço mais barata. Os 25% preços mais baratos dos últimos 14 meses. Só que aí você verifica, então 5 de janeiro, os dois entraram no melhor quartil. E aí você verifica que quando foi no final de janeiro, saiu do preço. Por quê?
À medida que vai chegando próximo do vencimento, a tendência é que o título vai encarecendo, ou seja, ele vai ficando mais caro, porque você já sabe que o pré-fixado, todo título pré-fixado do Tesouro Direto, seja ele com juros semestrais ou sem juros, ele te paga R$1.000 no vencimento. Então veja que no final de janeiro ele saiu do melhor quartil, voltou a ficar na cor amarela. E aí o que aconteceu? Ficou um bom tempo assim. E agora, com esse estresse na taxa que nós estamos verificando, voltou para o melhor quartil. Só que repare que a taxa, em momento algum, nesses últimos 2 meses, saiu do melhor quartil. Aliás, saiu um único dia 3 de fevereiro, mas depois continuou. Então você está verificando aí boas taxas e bons preços. Vamos detalhar melhor para você entender. Quando nós estamos olhando as taxas, ela está nas 6% melhores oportunidades. Meus amigos, eu vou repetir, 6% melhores oportunidades. Por quê? Esse 6% vai da taxa de 11,93 a 12,78. 11,93 é um pouquinho abaixo de 11,94, que foi a taxa de abertura que nós tivemos então aí na última sexta-feira. Se eu tiver que colocar lá aquela taxa de 12,03, muito provavelmente isso aqui vai aumentar. Veja, se eu for procurar a taxa de fechamento, vai estar lá aproximadamente nas 3% melhores oportunidades. Então tá aí. Na taxa de abertura, que é a que eu utilizo, 7% melhores oportunidades. Se nós formos verificar a taxa de fechamento, volto a repetir, a taxa então do pré-fixado deve iniciar essa semana subindo ainda mais. E aí as oportunidades melhoram no pré-fixado. Bom, mas falando de preço, por que você quer pagar barato? Você quer saber o título está bom ou não está bom para você fazer a compra? E eu já vou até alterar aqui para que você entenda. Nesse caso, fiz uma alteração aqui manual para você entender. Por quê? Veja que ele voltou para os 25% de preços mais baratos. E aqui, especificamente na data de sexta-feira, está nos 17% preços mais baratos, que vai quanto? De 684 até 72762. E aqui foi quanto? Na última sexta-feira foi 72743. E aí você começa a entender. Pré-fixado acima de 12%. Eu avisei para você aqui no canal há 4 meses atrás que esse dia poderia chegar. E agora voltou para a melhor faixa de preço. Está aí as informações para você entender se você quer travar a sua rentabilidade e receber aí 1% bruto ao mês. Tá aí, 2025 é logo ali. Se você já está gostando desse vídeo, ajude aí o nosso canal. Dê aquele super like, porque olha, contribui e contribui muito e não custa nada. Vai lá. Vou trazer uma informação aqui para você que é muito importante. Toda vez que eu faço um investimento ou que eu olho para um investimento em pré-fixado, eu procuro trazer aqui a tradução dos juros futuros. O que é os juros futuros? É a projeção do mercado de quanto vai estar os juros nessa época, então, em 2025, porque é ela que define essa taxa do tesouro pré-fixado. Então entenda, isso que eu trago para você é agora. Eu gravo esse vídeo aqui no dia 6 de março. Então é a projeção do mercado de quanto vai estar os juros futuros em 2025. E aqui eu quero que você entenda para quanto está indo esse valor. Está aí na sua tela e eu vou deixar de uma forma bem fácil para você poder visualizar agora. Cada ponto desse aí no gráfico é o que nós chamamos de candle, ou seja, é a cotação daquele dia. Aumentando para você enxergar melhor, eu fiz aí um canal na cor verde que você deve estar verificando. Por que esse canal? Esse canal indicava o seguinte: enquanto a projeção de juros futuros estiver dentro desse canal, não significa que teremos grandes variações. Se ela rompesse esse canal para cima e aí confirmasse no dia seguinte o rompimento, nós poderíamos dizer então que haveria uma tendência claramente. E se rompesse aqui para baixo também. Então você verifica que ficou aqui tendenciosamente no meio desse canal. Desde aí, ao último dia 10 de fevereiro, eu venho acompanhando essa movimentação. E aí veja o que aconteceu. No dia 2 de março, ele tentou fazer o rompimento. Quando nós temos aí um fechamento fora desse canal, nós aguardamos pelo menos um dia para saber se o rompimento é confirmado. Veja no dia seguinte o aumento da projeção de juros futuros. Aumentou 1,86%. O candle na cor verde indica já que aumentou forte. E no dia seguinte, na última sexta-feira, subiu 2%. Vou repetir, 2%. É um aumento muito alto. Você verifica o tamanho dessas barras em relação às barras anteriores. E aí você começa a entender que é claramente uma tendência de alta dessa projeção. E aí, se eu traduzo aqui para o semanal,
Cada ponto desse, por enquanto, é diário. Quando eu traduzo ele para semanal, você verifica claramente isso. Verifica que o canal continua sendo respeitado. Agora, cada ponto passa a ser uma semana. E você verifica que ele ficou oscilando aí, no caso, no mês de janeiro. Veja, 10 de janeiro, depois na semana seguinte, e quando rompe, meus amigos, veja o tamanho dessa barra. É uma barra que aumentou 5% em apenas uma semana, na barra semanal. E aí você verifica que ela está voltando ao patamar que nós tivemos aí do máximo de estresse lá do final de outubro, que eu falei no início desse vídeo, da PEC dos precatórios. Veja que o 12% está aqui, ó, chegando próximo desse máximo. O máximo tinha sido 12,37%. Em resumo para você, está aumentando. E o que a gente verifica também, nós podemos também traduzir aqui para você no diário como que está então aqui as médias. Por que as médias? Porque as médias é que informam se há uma tendência de alta ou uma tendência de queda. E eu trabalho com duas médias. Na cor verde aí por trás, você está verificando uma corzinha, uma linha verde, é a média dos últimos 21 dias. Veja como ela já está claramente apontando para cima. A de baixo, que é amarela, é dos últimos 50 dias, também apontando para cima. Em resumo, meus amigos, tanto olhando aqui do ponto de vista do histórico, quanto olhando do ponto de vista aqui da análise técnica, está indicando que taxa de juros é para o alto, e isso puxa a taxa dos pré-fixados. Vamos voltar agora e falar então agora do pré-fixado 2029. Só que antes o seguinte, se você não está entendendo muito a respeito do Tesouro Direto e em particular do pré-fixado, eu tenho uma playlist que é um conjunto de vídeos que eu vou colocar aqui no alto, que chama Mapa do Tesouro. Lá eu explico título a título, falo dos vencimentos, quais são os impostos, quais são as taxas, enfim, é uma série de vídeos bem didático para você entender. Assista aí no alto que você vai gostar. Bom, saímos então aqui do pré-fixado 2025 e vamos agora para o 2029. O 2029, diferente do 2025, ele é um título que tem pouco tempo que ele foi lançado. Então, repetindo para você, o 2025 ele saiu do rol durante aproximadamente 2 anos e voltou a ser vendido, a ser comercializado no dia 18 de fevereiro. Aliás, no dia 21 de fevereiro. E aí, o 2029, que é esse pré-fixado que estamos falando agora, ele não existia. É um título novo do Tesouro. Esse título começou então a negociação, está aí na sua tela, no dia 21 de fevereiro, aqui no alto, a taxa de 11,55. E a taxa da última sexta-feira é a mais alta desses últimos 15 dias, 11,76. Não dá para fazer uma análise aqui em termos de quartil. Você vê que ainda fica muito bagunçado. Um período menos de 30 dias de observação é ruim e eu estaria trazendo uma informação para vocês muito equivocada porque seriam poucos dados. Mas da mesma forma nós podemos fazer a análise técnica, porque esse também está disponível aqui. Então nós podemos colocar aqui também e verificar a tendência dela de alta. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou apenas informar para você. O que nós estamos verificando aqui é para todos os títulos pré-fixados, ou seja, todas as projeções em termos de juros futuros está para cima. Ou seja, o mercado estressou. E estressou principalmente porque, na atual circunstância, não é em razão do problema interno do Brasil. Então veja, no ano passado, lá no mês então de setembro e outubro, nós tivemos um estresse nas taxas, exclusivamente por nossa causa. Agora é o mercado internacional. É a questão da guerra lá que você deve estar acompanhando, Rússia e Ucrânia, que tem trazido preocupações internacionais. E aí há uma tendência então do mercado ficar cada vez mais estressado e as taxas para financiar os países, e no caso o Brasil, aumentarem. Então veja, pré-fixado 2029 subindo também. Se você quiser, nós podemos botar aqui no gráfico para você verificar e fica fácil de você entender olhando as taxas aqui do Tesouro. Veja, lançou aqui ó, 11,48. Olha o que a taxa fez. Parecia que ia estabilizar por volta de 11,40. De repente, foi só para cima. Quase não cabe aqui no gráfico para você ver. Fechando aí a 11,81. É para o alto também. Título, então, pré-fixado 2029 também subindo. Fique atento porque é assim, a situação estressa, as taxas disparam. Se você está gostando, deixa aí aquele super like, coloque a sua dúvida que eu tenho o maior prazer em responder. Aqui eu respondo todas, absolutamente todas as dúvidas. Espero poder atender a sua também.
Vamos falar agora do pré-fixado que paga juros semestrais, o 2033. E vou falar também dos títulos que saíram do rol recentemente, para que você não fique aí perdido. Só que aí, uma pausa agora. Se o que você quer é rentabilidade, você quer saber realmente na renda fixa o que está pagando a mais, assista esse vídeo aqui, ó. Estou falando de CDB pré-fixado pagando 13,6%. Exatamente isso, 13,6%. Você não ouviu errado. CDB vinculado ao IPCA, pagando a inflação e mais uma taxa fixa de 6,6%. É o mercado secundário, literalmente nas alturas. Assista para você entender. Vamos falar aqui do 2033. Assim como o pré-fixado 2029, o 2033 foi lançado recentemente. O que é recentemente? No dia 21 de fevereiro. Ele foi lançado a taxa de 11,66. Só que você já repara aqui que nos últimos 2 dias foi 11,77. Coincidentemente, na última quinta-feira e na última sexta-feira, tivemos essas duas taxas. E são as duas maiores taxas também dos últimos 15 dias. Taxa também para cima nesse título com vencimento aí para pouco mais aí de 10 anos. Então repara, todos os pré-fixados com taxa subindo. Olhando a taxa de fechamento do 2033, vamos reparar ela aqui. Fechou em 11,84. Então veja, mais um título que há uma diferença entre a taxa de abertura e a taxa de fechamento. Ou traduzindo para você, essa semana que se inicia, temos uma tendência de continuar as taxas para o alto. Novamente, como esse é um título que ele tem poucos dados, eu não vou trazer aqui uma análise do melhor quartil, mas só deixar claro para você, as taxas estão subindo e para a próxima semana, tendência de continuar em alta. Fique atento porque se você gosta de um pré-fixado, a oportunidade está se renovando. Agora, a pedido de vocês, muitos internautas colocaram aí, eu fiz uma pesquisa e perguntei, vocês querem que continue falando das taxas e preços dos títulos que saíram do Tesouro? E muitos colocaram que sim. Então eu vou falar agora dos títulos que saíram recentemente, que é o 24, o 26 e o 31, para que você aqui entenda como estão essas taxas. Por enquanto, eu estou trazendo aqui elas, comparando em relação ao título que foi retirado. Então tá aí na tela o pré-fixado 2024. No dia 18 de fevereiro foi o dia da última negociação, tá marcado aí, ó. Ela saiu a 11,72. Só que eu volto a relembrar para você, mesmo o título estando fora do Tesouro Direto, as taxas continuam existindo. Existe um banco de dados que o Tesouro Direto disponibiliza, tanto taxa de compra quanto de venda, porque um dia esse título pode voltar. E aí veja o que aconteceu. No dia 18 de fevereiro, o título estava 11,72. Agora repara aqui embaixo, no dia 4 de março, 12,24. Meus amigos, 12,24 foi a taxa então de abertura que nós tivemos então desse título. 12,24%. Veja que se eu tivesse calculando aqui o quartil, ele teria voltado em termos de preço para o melhor quartil. Ou seja, é um título curtíssimo, o Tesouro retirou ele, mas se ele tivesse aqui disponível, estaria aqui com uma taxa excelente. Então veja, você que não teve a oportunidade de comprar, é provável aí que você esteja amargando aí um prejuízozinho, porque ele disparou, mas no vencimento, ou seja, a taxa que você comprou, você vai receber. Se você, por exemplo, comprou esse título lá no dia 18 de fevereiro a 11,72 e vai levar ele até o vencimento, saiba que você vai receber, em média, ao ano, esse valor. Se a taxa agora está subindo e continuar subindo para os próximos meses, significa que ao longo dos próximos meses você vai receber menos, mas levando até o vencimento você vai receber tudo o que foi acordado. Ou seja, ao final do período, nos meses finais, você vai receber um valor a mais para compensar esse valor a menos recebido no início. Espero que você esteja entendendo. Taxa do pré-fixado curto disparando acima de 12%. O 2026 está aqui, ó. Da mesma forma, no dia 18 de fevereiro, a taxa era 11,36, quando ele foi retirado do rol de títulos disponíveis para compra. E agora, na última sexta-feira, 11,72. Veja que a taxa continuaria na melhor faixa de preço e o preço também. Lembrando, são dois títulos que pagam R$1.000 no vencimento. Veja que na reta final, ou seja, nos anos finais, vai pagar um valor muito bom. Então não se desespere se você comprou esse título nesse momento com uma taxa boa e agora está então com uma taxa ruim. Agora, se você comprou com uma taxa ruim,
pode complicar um pouco aqui. E olha, eu quero mostrar para você, antes de prosseguir nesse vídeo, o que os grandes investidores estão comprando e para onde vai a taxa de juros no Brasil. Um spoiler para você, 2022 é juros nas alturas e 2023 não vai cair rápido. Isso ninguém te contou. Quer saber mais detalhes? Assiste aqui do alto, você vai ver no que os grandes investidores estão investindo e por que estão investindo nesses títulos. Está aí para você então. 2026 também vai te pagar também taxas boas se você levar até o vencimento e se comprou com uma taxa interessante. Agora o 2031, que é o título que paga juros semestrais. Você repara que na sexta-feira, quando ele saiu do rol, dia 18 de fevereiro, a taxa era 11,48 e agora a taxa 11,67. Então você repara o seguinte, quanto mais longe o título, menor é a variação. Por quê? Porque como ele tem um prazo muito longo para vencer, no curtíssimo prazo as taxas variam pouco. Por outro lado, os títulos curtos, eles tendem a variar mais no curtíssimo prazo. Volto a dizer para você, no curtíssimo prazo. Tanto é que você verifica aqui, ó, de 11,48 para 11,67, não chegou a dar a nem 20 pontos base. Só que repara que, novamente, estaria na melhor faixa de taxa quanto de preço também, em que pese ele ter saído. E aí você começa a entender, então, a respeito desses títulos aqui no Tesouro. Se você está gostando, eu te peço aí, apoie o nosso canal, dê aí um super like, coloque a sua dúvida, porque aqui o interessante é nós compartilharmos informação e não fazermos indicação de investimento. Agora eu quero trazer para você o que eu espero aqui para frente. Preste bastante atenção nesse resumo final. Vamos lá, meus amigos. Vocês já viram que quando eu trago aqui as taxas e os preços, o olhar é sempre para trás. Por quê? É um olhar histórico desses últimos 14 meses, desde o ano de 2021. É claro, para aqueles títulos que já existiam desde o ano de 2021. Para os que não existiam, é de curtíssimo prazo. Então o olhar é sempre esse. Você está verificando que as taxas estão boas e que os preços também estão bons. Mas estão bons por quê? Porque toda vez que tem um estresse, seja interno, ou seja no Brasil, ou seja externo lá fora, as taxas disparam. Então você já verificou, olhando para trás, o momento é interessante, porque você já está ganhando aí 12% bruto, ou 1% ao mês de forma bruta. É uma rentabilidade interessante? Sim, é. E você já viu aí que tanto em termos de taxa, quanto em termos de preço, tomando como exemplo, por exemplo, 2025, está no melhor quartil. Então, olhando para o passado, não há dúvida de que o momento é interessante. Ponto aí para você e agora vamos tentar trazer um olhar para frente, para que você entenda, porque quando você comprar a taxa, você tem que olhar principalmente para frente. Para frente, como está a situação? A projeção agora é a seguinte, do ponto de vista macroeconômico, não há indicativos ainda de que a guerra lá vai terminar. Ou seja, as tensões vão continuar pressionando essas taxas do Tesouro Direto. Por quê? Quanto pior for o ambiente macroeconômico lá fora, maior serão as taxas aqui. Porque o governo, então, para poder se financiar, emitir títulos, o mercado vai exigir uma taxa maior, porque o risco está aumentando. Então é isso. Se essa tensão continuar, e eu particularmente, olhando semana após semana, entendo que não há razão para acreditar que as questões internacionais vão melhorarem, significa então que as taxas vão continuar aí subindo ou pelo menos aí estáveis. É daí para cima, porque não há projeção de término dessa guerra. Então vai gravando aí e vai se preparando. Já estão boas. Isso não quer dizer que você tenha que pular de cabeça, porque aqui em momento algum eu indico para você comprar. Eu indico tão somente a minha visão a respeito do que está acontecendo aqui para você poder se posicionar melhor. E olha, antes de terminar esse vídeo, se você quer entender um pouco mais sobre as taxas vinculadas ao IPCA, eu quero dizer para você o seguinte, elas estão nas melhores taxas dos últimos 3 anos. Se você está achando pré-fixado bom, assista esse vídeo aqui do alto. As melhores taxas de tesouro pré-fixado dos últimos 3 anos. Você não vai acreditar. Então você tem que ter esse olhar
para trás do que já aconteceu. Mas também você não pode deixar de olhar para frente. Por que para frente? Porque quando você compra o título, é daqui para frente. O que passou, passou. Você trava a sua rentabilidade, no caso do prefixado, e sabe já quanto você vai ganhar lá no vencimento. Então nunca se esqueça, nunca caia em papo de só olhar para trás e não olhar para frente. Eu trago as duas visões aqui no canal para você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês sempre aproveitem o tempo com as suas famílias e que fiquem de olho, o mercado está estressando, taxas vão gerando novas boas oportunidades. Um abraço e até o próximo vídeo.